Bom dia a todos, obrigado por estarem novamente conectados no nosso canal, com o objetivo de mantê-los informados e apresentar as informações mais atuais, mais quentinhas sobre as questões tributárias que envolvem os contribuintes estabelecidos no estado de Goiás também e em todo o território nacional. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos muito importantes, dentre eles eu elegi aqui agora uma mensagem encaminhada pelo governador do estado de Goiás para a Assembleia Legislativa, visando aí regulamentar o convênio ICMS 8 de 2020, que institui aí o Programa de Regularização Fiscal do estado de Goiás, tão esperado por muitos contribuintes do nosso estado. Alguns estados da federação já lançaram seus programas de regularização fiscal. O Distrito Federal, por exemplo, inicia a sua primeira fase de adesão agora dia 16 de dezembro, com expectativa de retorno de uma segunda fase em fevereiro do ano que vem. Goiás iniciou-se então com o encaminhamento dessa minuta para a Assembleia Legislativa. Então o projeto consta alguns pontos muito interessantes. Eu gostaria de destacar alguns deles. O principal aspecto deles, como é comum de todos os programas de regularização fiscal, é a possibilidade dos contribuintes aderirem ao programa, sejam eles débitos inscritos em dívida ativa, sejam eles débitos não constituídos, ou seja, contribuintes têm aí um passivo tributário e gostaria de regularizá-los sem a lavratura de um auto de infração, poderia regularizar a sua situação, oferecendo-os a tributação através de um parcelamento dentro desse programa, e os processos administrativos que estão em curso perante o Conselho Administrativo Tributário, débitos não contenciosos ou débitos contenciosos tributários. Então o programa ele é bem amplo e vai permitir com que empresas possam resolver os seus problemas. Um dos pontos mais interessantes do programa é a quantidade de parcelas que podem, as parcelas objeto de parcelamento nesse programa. Então o governo, antigamente os programas de regulariza eram muito limitados, né? As parcelas eram de 60 vezes no máximo e este novo programa permite aí parcelamentos de 60 vezes até 120 parcelas, dependendo evidentemente do tipo de parcelamento. E aí o artigo 7º desse projeto de lei, por exemplo, prevê parcelamento de 84 parcelas, na hipótese de a primeira parcela corresponder a no mínimo 20% do montante do crédito tributário apurado, 96 parcelas, na hipótese de o contribuinte estar em tramitação na esfera administrativa com desistência de litigiosidade, ou seja, o processo foi constituído, o contribuinte se defendeu do processo administrativo e ele faz uma escolha. Ele avalia se vale a pena continuar com a sua defesa administrativa ou se ele prefere aí, então, abrir mão do recurso ou da impugnação administrativa e, então, migrar para esse programa de parcelamento. Nessa hipótese, ele poderá parcelar em até 96 vezes. Para aquelas empresas que estão em RJ, em recuperação judicial, regulamentando uma recente alteração que ocorreu na legislação federal, o contribuinte poderá parcelar em até 120 parcelas. Então, é uma previsão que ocorreu, que contemplou na nossa legislação por força de uma alteração que ocorreu na Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação Judicial, e a nossa legislação, portanto, contemplou essa hipótese, podendo parcelar em 120 parcelas. 48 parcelas, na hipótese que é tributário decorrente de parte não litigiosa, ou seja, o contribuinte se defendeu na via administrativa, e ele então abre mão de parcela do crédito tributário, por entender que ela não seria objeto de discussão na via administrativa, e ele então opta por parcelá-la em até 48 parcelas. Então ela não é objeto de discussão administrativa, né? Vamos dizer assim, tentar explicar isso melhor. O contribuinte tem um lançamento e o fisco então constitui o crédito tributário durante um determinado período. Vai depender, evidentemente, da modalidade de lançamento. E parte deste lançamento, o contribuinte entende que não tem discussão. Ou seja, ele reconhece a dívida.
Então não houve impugnação sobre esse valor, não houve contenciosidade sobre essa parcela do lançamento. Ele então opta por parcelar esta parcela do lançamento. E aí ele adere parcialmente ao programa e continua discutindo a parcela contenciosa ou litigiosa. E essa que não é litigiosa, porque ele não se defendeu, ele reconheceu a dívida, ele então opta por parcelar. Nesse caso, a parcela é em 48 vezes. E nos demais casos, em 60 parcelas. Um outro aspecto muito interessante, este aspecto é muito interessante mesmo, é que o Supremo Tribunal Federal, há cerca de 2 anos atrás, julgou, em repercussão geral, que os débitos tributários dos estados, as correções monetárias e os juros incidentes, os juros de atualização monetária não pode ser superior à taxa Selic. Então era possível encontrar débitos tributários, como acontece, por exemplo, em Brasília, onde o índice de atualização monetária lá pelo INPC, mais 1% de juro ao mês, que foi modificado a partir de 2018, incidindo aí a taxa Selic, já antevendo, aí, já observando a disposição obtida por meio do Supremo Tribunal Federal, através desse julgamento do Supremo. O Estado de Goiás, então, aderiu a este julgamento em repercussão geral, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, e a partir de então, a atualização dos juros e a correção monetária não é mais de acordo com o IGPDI mais 0,5% ao mês. Ou seja, agora tem que observar a taxa Selic. Como a taxa Selic vem caindo vertiginosamente, é possível que muitos contribuintes que aderirem a esse novo programa possam rever todo o seu passivo tributário e se beneficiar dessas novas modalidades de desconto previstos neste novo programa de regularização fiscal. Então imagine empresas que já tenham parcelamentos ativos e queiram migrar para esse novo programa, é possível que ele consiga rever, inclusive, os juros que foram captados ou pagos durante esse período. Tá? Um outro ponto interessante é que a legislação também prevê que o valor dos juros de mora terá redução de 50% se o pagamento do crédito tributário favorecido for realizado à vista. Aí vai depender, evidentemente, do montante e da disponibilidade de caixa que a empresa tiver, claro, para aderir a este programa. Então, as hipóteses são muito interessantes e é recomendável, portanto, que o contribuinte tenha cuidado na hora de rever esses parcelas. Porque uma vez aderido ao programa, ele abre mão daquilo que ele já pagou, pelo menos em tese, é o que consta na legislação. Embora entendamos controvertida essa disposição legal, porque uma vez que você pagou algo indevido, você poderia propor na justiça, evidentemente, o indébito tributário desses pagamentos, né? De qualquer modo, o novo programa ele é muito interessante, é muito convidativo e vale a pena os contribuintes reverem a possibilidade de aderirem. De mais interessante que eu tenho a considerar neste novo programa de regularização instituído pelo Estado de Goiás são essas as considerações. Obrigado pela paciência e vamos para o nosso próximo encontro.